E aí, Mônica, o que que você vai fazer? Moniquinha, né, me chamava na família ainda. E aí eu disse: "Vou fazer psicologia". "Como assim vai fazer Nossa, psicologia?". lá vem. É, então: "Você vai morrer de fome, onde já se viu isso? Você vai trabalhar de quê? Onde que trabalha psicólogo? Onde você já viu emprego de psicólogo?". A gente não, né, então assim, nossa, e aí eu não sabia explicar para eles também, mas eu tinha uma vontade muito grande. E aí, assim, eu sei que eu fiz 2 vestibulares contra a minha vontade, um de economia Ah, você chegou a e fazer outro economia eu também? fiz vestibular, né, porque é aquela pressão psicológica toda, esses meninos Sim, não fazia terapia, eu sim. tinha que É, ir então, para eles não algum faziam lugar, terapia, né. é É. verdade. E aí eu tive que dar conta daquele jeito. Aí fiz vestibular, mas graças a Deus não passei de propósito, né, ali, eu meio Deu um foi jeitinho. sério ali o dia, eu fiquei nervosa no dia da prova, fui fazer na Unicuritiba, né, hoje nem tem mais, mudou tudo. Mas era o vestibular, assim, era a faculdade de direito mais conceituada, né. Uhum. E eu fui lá fazer o vestibular, mas assim, literalmente, né, caía lágrimas em cima, assim, de Chorando. nervoso e de eu pensativa que eu queria E o fazer medo o de que eu passar, né. precisava e o medo de enfrentar as pessoas, né. É, e o medo Sim, de passar, eu falei: o "Vai que medo eu de passo passar. nesse Aí eu negócio, vou eu tô falar o quê, né? lascada, né". Enfim, então eu ficava muito assustada com a reação da minha família, né, porque Sim. era muita gente, né, aquele monte de É, irmão e minha mãe, opinando contra, né. eu era mais nova, né. Enfim, então, aí graças a Deus não passei. Aí fiz vestibular de economia pra na federal, né, no mesmo ano, graças a Deus também não passei. Não passou. Seria uma péssima economista, uma péssima advogada. E aí o outro ano eu falei: "Não, eu vou trabalhar, vou pagar meu cursinho e eu vou fazer a minha faculdade". E foi assim, aí fiz cursinho, passei super bem, fiz na PUC daí, né, continuei trabalhando, porque da federal eu não podia trabalhar, eu queria pagar minhas contas, fazer minhas Hum. coisas, fui me virando. Até por conta E desse aí perfil, não sei como que é hoje, mas o próprio perfil patriarcal, eles são os provedores, mas também você não tem a liberdade da escolha, né. exatamente. É, então a gente ficava dentro de um modelo muito fechado, né. Os Uhum. meus irmãos são irmãos, né, eles são bem-sucedidos no que eles fazem, gostam do que fazem e tal, mas eu não me identificava com aquilo. Sim, Então ali já me chamou a atenção, assim, para essa questão da dinâmica familiar, como que as coisas funcionam, sim, como que isso chega nas crianças, como que isso chega nos adolescentes, né, e sim. como que essas pessoas lidam com isso. E aí ele já comecei a fazer uns links com a minha família, né, e a psicologia. Já trouxe os cases ali pra É, embora eu tenha, né, Cláudia, o meu primeiro trabalho foi em banco, né, porque eu precisava pagar minha Ah, faculdade. Aí eu sim. fui, veja Você só, né. foi, né. É É, eu porque claro, né, fui. eles queriam o seu bem, obviamente, a gente É, sabe que não é uma questão de vai fazer só porque a gente quer, e isso, na eles cabeça deles era o que eles faziam, que era o que eles achavam que era exatamente, melhor. porque dava, né, o que te sustenta bem e tal. E aí sei que eu fui trabalhar em banco para poder pagar minha faculdade. Sim, Deu tudo certo, me formei e tal, e aí no último ano da faculdade eu optei por me desligar, né, daquele trabalho que não era o que eu queria, era só para, mas me dedicava, tive resultados positivos no que eu fazia lá no banco e tal, enfim. Mas eu optei por essa área também, porque eu trabalhava meio período só, né. uhum. Então eu trabalhava meio período, fazia faculdade de manhã e à tarde eu ia para o banco. E aí deu tudo certo, né, me formei, aí depois me formei já comecei a estudar, me especializar. Criança sempre foi o meu foco principal de estudo, de trabalho, desde o tempo da faculdade. Uhum. Nos primeiros atendimentos clínicos, eu lembro que vinham, né, chegava, era por vez, né, lá na clínica de psicologia da PUC, era por vez do estagiário, chegava os pacientes, né, chegava minha vez, era sempre criança que era pra atender. Caramba. Ah, sim, que eles iam Meu passar. estágio todo foi com crianças e adolescentes. Eu fui ter Sim, experiência com psicoterapia de adultos depois, né, que eu saí da faculdade e tal, mas eu adorava, né, sempre adorei isso sempre me dei bem também com crianças, né. sim, E as sim, coisas foram fluindo e foi, né. sim. E, assim, uma curiosidade, né, eu não sei como é que funciona isso no consultório, mas, assim, as crianças elas se abrem, elas trazem isso ou é só através de conceitos lúdicos? Como é que funciona isso dentro do consultório? Depende, sabe, Cláudia, eu já tive várias experiências assim. Tem criança que senta ali na poltrona e parece que tem 22 anos de idade. Sim, conta tudo, conversa. É, sabe, então depende muito da maturidade cognitiva e emocional da criança, né. Uhum, Mas, via de regra, com criança a gente usa muitos recursos, né, que é a linguagem mais acessível com eles. sim. Então a gente usa recursos lúdicos, jogos, exercícios de imaginação, várias coisas que a gente vai trazendo para o recurso de terapia com a criança. Mas a criança ela é muito espontânea em tudo que ela fala, em tudo que ela faz, né. Uhum. Então, eu me divirto muito, eu digo, né, para as pessoas atendendo criança, porque eles vêm, né, lógico, estão com problemas e tal, mas as sessões elas são muito ricas, é muito bacana.
Outro dia entrou lá um pequenininho, viu a caixinha de lenço e falou assim: "Você tá com gripe?" Ele tem uma Sim, espontaneidade, é, né, né, porque uma naturalidade. Então eu sim, escuto coisas com eles, assim, que é muito muito engraçado, né. E eles veem, então, a linguagem deles geralmente passa sim, mais, eles não têm essa linguagem muito abstrata presente ainda, por isso que eu sim, te falei, né, a criança ela é mais dependendo do grau de maturidade cognitiva, emocional, a gente consegue por meio sim, verbal. Senão eles são muito concretos ainda, né, especialmente os pequenininhos. Então esses recursos funcionam melhor. ajudam melhor. É. Mas assim, né, Cláudia, a psicoterapia de criança, ela sempre é funcional se a família participa do processo, né. Sim, não é uma coisa de terceirizar, né. É, não dá, né. E às vezes a gente vê as famílias com essa intenção, assim, De sabe. terceirizar, né. É, né, traz a Sim, criança e ela, com a intenção de que ela se torne o foco da resolução de todas as questões, mas né. tudo vai pela via dos pais, no caso, né, Isso, todo o então é um trabalho. trabalho, assim, também com a família, nesse sentido dos pais entenderem, né, que a criança é parte daquele sistema, Sim, sim, né, então não é uma coisa não é isolada da outra, né, a família é um sistema de é um funcionamento, assim como no sistema. seu corpo, assim como o nosso corpo, assim como as relações que a gente estabelece com as Sim, pessoas, com o mundo, o planeta é um sistema de funcionamento, o universo é um sistema, né. tudo é um sistema, né, é verdade. É, estamos inseridos nisso Exato, tudo, exato. né. Sabe que, a gente eu tenho umas perguntas sérias para te fazer, mas eu acabei de me lembrar uma coisa engraçada que eu não queria perder o gancho aqui, porque eu me lembro Pode fazia tempo que eu não falar. lembrava essa história. A gente falou que criança é sincera e chegou lá e falou para você do lenço, você tá com gripe, eu lembrei de uma história da minha irmã, hoje ela tem 23 anos, tá se formando em psicologia também. Olha. E eu lembro uma vez que a gente estava eu acho que foi o velório da minha avó, né, ela devia nem sei quantos anos ela tinha, mas sei lá, 6 anos, acredito eu. E aí tinha uma amiga da minha avó que estava lá, que, tipo, tinha uns dentes quebrados, eu acho que eu tinha perdido o dente, mas estava ali tinha alguma coisa errada, eu não me lembro o que que era, eu acho que ela estava sem um dente, não lembro. E aí ela sentou no sofá e a gente falando sobre isso, eu já era adolescente, já era mais velha, né, e a minha irmã me solta uma assim, olhou pra ela e ficou olhando, né, pra pessoa falar. Aí daqui a pouco ela eu não lembro o nome da pessoa. "Ó, ó, ó, nossa, que legal, você tá igual eu, né, tá caindo os dentes", ela trocando os dentes. E aí eu: "Meu Deus", no meio daquela situação eu queria enfiar minha Aham. cabeça. Aí eu virei pra minha mãe e falei: "Mãe, pelo amor de Deus", ela falou: "O que que eu vou fazer?". E aí a pessoa, tipo, riu na hora e brincou, porque Sim. ficou meio que constrangedor, mas eu falei: "Caramba, essa sinceridade das crianças", a gente É, brinca até hoje com ela, fantástico. que ela falava isso porque ela estava trocando os dentes, né. E não, né, com certeza a pessoa estava, né, sei lá, Sim, tinha com outros perdido, não é problemas, algum é. problema, alguma coisa, enfiou, sei Sim. lá, mas enfim, ou era a dentadura, eu não sei, eu só sei que ela soltou essa: "Ai, que legal, você tá igual eu, tá trocando os dentes", né, coitada. É, o pensamento racional deles É, leva para isso, né, é, mais concreto, eles não têm, tipo, o é. pensamento abstrato pode ter acontecido alguma outra coisa, né. Vai saber, não é? A pessoa, sei É, lá, às vezes ela tinha antigamente chamavam tinha uns nomes, né, não é jaqueta, pivô, tinha uns nomes, né, antigamente, tinha umas hoje outros nomes, vai assim. que tinha Hoje caído é no dia. prótese, né, sei lá, É, não era enfim, assim, eu tinha queria outros fazer nomes. pergunta séria, mas eu não podia perder essa, que eu nunca vou esquecer, que toda vez que entra nesses assuntos de sinceridade de criança, a gente lembra dessa história na Nossa, na família e dá terapia eles vêm risada. com cada uma, assim, às vezes Eu na sessão com a imagino. família, assim, dos pais, né, assim, a criança vai, pá, solta, assim, sem anestesia. Cena meu Aí filho fez isso com a coordenadora esses aí tempos. todo mundo para, né. Aí é a hora de Sem anestesia é eu boa. adoro, né, as crianças Sim, quando eles porque, vêm com essas né, questões tadinhos. nossa, eu adoro. Nossa, eu teria Então altas histórias, teve uma que a minha filha, ela uma vez a gente estava andando no carro na rua, assim, e aí ela viu uma pessoa catando lixo, né, sabe quando vai remexer uhum, essas pessoas que uhum. juntam, né, reciclável para vender e tal. E era um morador de rua, estava, né, mal vestido ali, e ela falou assim: "Por que que ele tá pegando comida do lixo, coisa do lixo?". Aí eu falei: "Ah, filha, é que infelizmente eles são pessoas, né", eu quis dizer assim para ela: "Eles são pobres financeiramente, não têm condições, então eles às vezes pegam, né, para vender, para pagar e tal". Uhum. Expliquei isso, assim, não me lembro exatamente o detalhe. Eu só sei que na cabeça dela ficou: "Ah, pessoa pobre cata o Coisa do negócio no lixo. lixo", né, ela associou. E aí uma vez nós estávamos, em família e mais vários casais de amigos, todo mundo na mesa, assim, e ela soltou "Ai, eh, eu tive um sonho muito triste, mãe, hoje, muito, muito triste".
E aí todo mundo perguntou: "Mas o que que é, Lu?" Ela era pequenininha. "Eu sonhei que eu era pobre". Aí todo mundo: "Meu Deus, o que que você anda ensinando pra tua filha, né? Tá ganhando dinheiro, a gente não tá sabendo e tal". Eu falei: "Não, gente, Aham, deixa eu explicar, não é isso. Eu tinha um sonho muito triste, sei que era pobre". Não, é porque ela aham. provavelmente sonhou que ela estava catando algum Tá lixo, alguma pegando coisa. coisa do lixo. Então, assim, daí É. tem coisas que a criança ela não tem esse discernimento de Não, aonde eles eu vou falam as usar, né. coisas e é muito natural, muito espontâneo Sim, deles, né. Então isso sim, facilita o processo da terapia com a sim. criança, eles são mais espontâneos, eles têm menos resistência, né, que os adultos. Sim, e aos É poucos é que a mais gente vai é, adquirindo, né, esse julgamento e é. tal. E qual que é, assim, que você vê, aí agora você me trouxe, às vezes a família tem dificuldade, o que o que que, eh, o que que faz com que a família tenha essa resistência em trabalhar? Que você acredita que seja? Veja, na verdade, né, assim, a gente dentro da dinâmica familiar, né, cada pessoa ocupa um lugar nessa família. Esse lugar ele é estabelecido já inconscientemente, né, assim, desde que a criança chega na família, até antes, né, já Hum. se a gente considera as relações sistêmicas, né, as nossas histórias antes da nossa história, porque as histórias da nossa família, elas ficam escritas no nosso inconsciente, né, Hum. e isso vai se manifestando e vai aparecendo. Então, a família, assim, meio que ela sabe onde é que vai mexer, cada um sabe, né, das suas questões, das Ah, suas faz sentido. né. Então, inconscientemente, quando o teu filho tá manifestando algum sintoma, tá com alguma questão, então a gente geralmente, a criança ela é o sintoma do que vem acontecendo dentro da dinâmica familiar. Só que lógico, né, as pessoas a gente não tem essa noção, essa visão, essa percepção, mas a criança ela vem muito pronta com esses sintomas todos, ela mostra tudo muito claramente. Então, geralmente é por causa disso, sabe, mas não é que a pessoa, assim, tipo: "Ah, eu vou levar meu filho e vou ter que mexer em questões", Uhum. mas inconscientemente ela sabe, né, que alguma coisa ali na relação não estar legal, pode estar fragilizada, enfim, e as pessoas podem criar um tipo de resistência, né, e não Sim. querer mexer. Então, a gente vê, assim, situações de adultos, né, que, tipo, reconhece até algumas pessoas até reconhecem que tem essas questões, mas, tipo Sim.